Vamos lá? 1, 2, 3. Shalom, povo de Deus! E aí, irmãos, como vocês estão? Tudo na paz do Senhor? Nós estamos aqui diante de um evento, né? Nós vamos daqui a pouco partir para a Turquia. Tem um grupo daqui da igreja de 61 pessoas que está indo para a Turquia conhecer as igrejas da Ásia, aquelas 7 igrejas do Apocalipse, né? E se Deus quiser, então a gente está indo. Peço que você ore por isso. Nós estamos, se Deus permitir, voltando aqui no dia 27 de abril. Então vamos passar em uns 14 dias visitando aquela região lá da Turquia. Então peço suas orações. Mas durante esse período nós vamos ter aqui na igreja as festividades da Páscoa. Então a gente vai ter na sexta-feira assim um momento muito especial, uma vigília até meia-noite, das 8 até meia-noite. Nós vamos ter também no sábado a cantata do coral, que vai ser uma bênção. No domingo a gente tem um culto da ressurreição, às 6 horas da manhã. E você, por favor, se agende, se programe para estar aqui conosco, participando desse momento muito especial também, né? Mas estamos aqui, momento de pastoreio. Hoje é Êxodo 23, que a gente vai participar. Algumas instruções normativas sobre como conduzir a sociedade, falando sobre testemunhos, falsos testemunhos, sobre juízes, como eles devem agir, falando também sobre Deus prometendo que vai abençoar o povo, se o povo for fiel, obviamente, quando eles entrarem lá na Terra Prometida. O texto é muito rico, Êxodo capítulo 23. Queria que você tivesse aí seus motivos de orações, para a gente poder orar junto, não é? E eu vou pedir aqui para Valdemir nos conduzir nesse momento de adoração, de louvor, e depois ele já vai orar pelos nossos pedidos, orar pelas nossas casas, famílias. E Deus te abençoe muito. Vamos adorar o Senhor. Saudamos a igreja com a paz do Senhor Jesus, né? Chegou esse momento mais esperado, momento de nos alimentarmos espiritualmente e exaltar esse Deus maravilhoso. Eu quero deixar para vocês aqui um versículo que se encontra lá no livro de Isaías, capítulo 49, versículo 23. No finalzinho ele diz assim, ó: saberás que eu sou o Senhor, e que fiz, e que o que espero em mim não serão envergonhados. Vou repetir ele, tá? Saberás que eu sou o Senhor, e os que esperam em mim não serão envergonhados. Então você, irmão ou irmã, né, está passando por um problema, não sei o que vocês estão passando, mas tenha essa fé, creia que quando Deus promete, Ele realiza. Amém? Então vamos adorar esse Deus maravilhoso. Nós vamos cantar aqui o Salmo 125, que esperam no Senhor, são como os montes de Sião, não se abalam. Aleluia! Confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o
autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá sem Jesus, não dá, não dá sem Jesus, não dá pra viver, não dá sem Jesus, não dá pra viver, não dá sem Jesus, não dá, não dá sem Jesus, não dá, não dá sem Jesus, não dá pra viver, não dá sem Jesus, não dá pra viver, não dá sem Jesus, não dá. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre o joelho, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá sem Jesus, não dá, não dá sem Jesus, não dá pra viver, não dá sem Jesus, não dá pra viver, não dá sem Jesus, não dá, não dá sem Jesus, não dá, não dá sem Jesus, não dá pra viver, não dá sem Jesus, não dá pra viver, não dá. Aleluia, aleluia. Sem esse Deus nós não conseguimos viver nem superar o que superamos hoje, né? Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça. Nele o meu prazer está, eu não consigo desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza que ele virá. É ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando o caminho, endireitando as veredas, cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça. Nele o meu prazer está, eu não consigo desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza que ele virá. É ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É ele,
Ele virá, soberano em poder. Ele virá, o governo está nele. Vejam, ele traz consigo sua recompensa. Ele virá, soberano em poder. Ele virá, o governo está nele. Vejam, ele traz consigo sua recompensa. Ele virá, soberano em poder. Ele virá, aleluia, o governo está nele. Vejam, ele traz consigo sua recompensa. Aleluia, aleluia. Esse é o Deus de promessa, meu irmão e minha irmã. Louvor e honra, poder e glória pertence ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existem, louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará em louvor. Exaltado sempre serás, o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Começo. Louvor e honra, poder e glória pertence ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existem, louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará em louvor. Exaltado sempre será, e o teu reino jamais passará. De novo, toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará em louvor. Exaltado sempre será, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Declara agora: teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus, teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus. Toda língua confessará sua grande glória, todo joelho se dobrará em louvor. Exaltado sempre será, e o teu reino jamais passará. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará em louvor. Exaltado sempre será, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Aleluia, aleluia, louvado seja esse Deus maravilhoso. Vamos orar, meu irmão, minhas irmãs? Vamos orar. Oremos. Santo, santo, eterno Deus, exaltado seja o teu nome, Pai, por toda a eternidade. Amém. Nós queremos declarar aqui com o coração voltado a Ti, Senhor, que Tu és tudo em nossas vidas, tudo que temos, tudo que somos pertence ao Senhor. Louvado seja o Teu santo nome, Pai. Agora, Deus, nós queremos colocar diante do Senhor as petições que foram colocadas aqui no chat.
Nós queremos te pedir por cura. Nós queremos te pedir por saúde, Pai. Deus Pai Todo-Poderoso, Tu és o médico dos médicos. O Senhor tem um poder nas suas mãos de curar, libertar. Então, meu Pai, eu te peço em nome de Jesus, visita nossos queridos irmãos e irmãs que estão necessitados, Pai, de uma cura física, de uma cura espiritual. Que Teu Santo Espírito, Pai, visite leito de hospitais, visite residência agora, Pai, em nome de Jesus. Que a Tua santa mão, Pai, limpe corações, limpe mente e dê saúde ao Teu povo, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós te clamamos por isso. Nós queremos também colocar diante do Senhor, Pai, que o Senhor esteja quebrantando corações de autoridades, Pai, que tem poder de liberar tratamentos, liberar medicamentos, liberar internação, para que Teu povo venha a ser assistido, Pai, em nome de Jesus. Nós também queremos colocar diante do Senhor, Pai, processo na justiça, que a justiça do Senhor seja feita nesse processo, Pai, em nome de Jesus. Nós também queremos colocar diante do Senhor, Pai, que o Senhor esteja abrindo portas de emprego para aqueles queridos que estão desempregados, necessitados do seu sustento, Pai. Aqueles que entregaram o currículo, fizeram entrevista, Pai, em nome de Jesus. Vem com a Tua santa mão, fazendo com que a aprovação venha a ser realizada e que Teu nome seja exaltado e engrandecido. Deus Pai Todo-Poderoso, nós queremos te pedir também por alguns irmãos que estão enfrentando cirurgias, Pai. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor esteja abençoando toda a equipe médica, instruindo todos que estão nessa sala de cirurgia, abençoando o Teu servo, Tua serva, que ele tenha certeza que o Senhor vai estar com ele naquele local e que o Senhor está no comando e no controle de tudo, como a Tua palavra mesmo nos ensina. Deus, em nome de Jesus, Pai, que seja uma cirurgia abençoada por Ti. Nós também queremos te pedir por família, Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, que a Tua paz, que excede todo entendimento, visite cada lar que se encontra em contenda, Deus, em nome de Jesus. Amém. Que haja paz, harmonia, união entre pais e filhos, filhos e pais, marido e esposa, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, que Teu nome seja engrandecido nesses lares, que a Tua presença seja notória, Pai, que o espírito de perdão, de arrependimento, Pai, venha reinar nesses lares, Deus. Que haja humildade, reconheçam seus erros, Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, não permita, Pai, que a desavença, a intriga, faça parte do dia a dia dessa família, Pai. Essa família te pertence, em nome de Jesus, Pai. Que haja transformação, que haja mudança. Te peço também, em nome de Jesus, que o Senhor esteja dando sabedoria aos pais, na criação e na educação de seus filhos, Pai. Nós temos visto hoje que o mundo tem oferecido tantas coisas, Pai, e as crianças e os adolescentes estão se afastando de Ti. Em nome de Jesus, Pai, dá sabedoria, discernimento espiritual aos pais para que leve a Tua palavra, fale de uma forma mansa, mas que impacte o coração dos seus filhos. Em nome de Jesus eu te peço por isso. Eu também quero colocar diante do Senhor as igrejas, Pai nossa, aqui, as congregações de Serra Branca. Continua com a Tua santa mão abençoando Cezinha, que está à frente desse trabalho, abençoando toda a equipe, Pai, que está na ordem do culto, Deus, em nome de Jesus, que novas pessoas, vidas, venham ser impactadas aqui naquela cidade de Serra Branca, que a gente possa ver aquele templo cheio, Pai, Te adorando, Te exaltando, em nome de Jesus. Nós também queremos Te pedir por triunfo. Continua abençoando o pastor Francisval com sua esposa, toda a equipe também que está ali com ele, dando esse apoio. O Senhor esteja abrindo portas ali naquela cidade e tocando no corações daquele povo que não Te conhece ainda, que a idolatria naquela cidade venha a ser quebrada para a glória do Teu santo nome. Enfim, Deus, vem com a Tua santa mão abençoando esse trabalho, esse ministério que é para engrandecer e a cada vez mais Teu reino ser exaltado, Pai. Eu quero também Te pedir lá por Petrolina, continua abençoando o pastor Elinho, sua esposa, também abençoa toda a equipe naquela cidade, Deus, que novas vidas venham ser entregues ao Senhor. Continua com a Tua mão abençoando essa reforma, Pai, daquele prédio, onde vai se concentrar toda a equipe em louvor e em adoração, em nome de Jesus. Te peço, em nome de Jesus, que Tu esteja livrando todos os funcionários que estão ali, os pedreiros, ajudantes de acidente, Pai. Ó Deus, que Teu nome cresça, Pai, no sertão. Também tem outros campos que vão ser alcançados. Eu Te peço em nome de Jesus
que o Senhor esteja quebrando todas as barreiras e traz esse campo que está assim abandonado, Pai, aqui para a Igreja Presbiteriana das Graças, para que toda a equipe aqui, pastoral, conselho, Pai, invista nesse local e vidas vão ser resgatadas para louvor da Tua glória. Agora eu quero colocar diante do Senhor nossos pastores. Vem com a Tua santa mão, abençoando o pastor Sábio, sua família, abençoando o pastor Humberto, sua família, pastor Jean, sua família, pastor Letinho com sua família, pastor Serginho, em nome de Jesus, Pai, derrama uma unção no ministério, na vida desses homens, ao qual o Senhor confiou, Pai, ele tomar conta do Teu rebanho. Eu também te peço uma bênção especial ao conselho aqui da Tua igreja, também continua com a Tua mão abençoando cada presbítero, cada família, em nome de Jesus. Abençoa também toda a junta diaconal, Deus, com suas famílias. Ó Deus, Pai, eu coloco diante de Ti todos os líderes, Pai, de ministério aqui da Igreja Presbiteriana das Graças. Que o Senhor coloque no coração de cada um, a começar do meu, a sede e o desejo de estar Te buscando. E eu te peço em nome de Jesus que o Senhor nos conceda revelação da Tua palavra. E eu coloco também diante de Ti, Pai, essa viagem que vai acontecer aqui da equipe, aqui na igreja, com a liderança do pastor Sábio, que está indo para a Turquia. Que o Senhor esteja abençoando esse trabalho. Fala, Pai, o coração deles naquela cidade, naquele país. Que eles vejam de perto a história, Pai, da Tua palavra que aconteceu naquele país, meu Deus, em nome de Jesus. Que a Tua palavra venha a ser revelada, que todos, assim, sintam esse momento impactante, Pai, que deve ser muito especial, a gente ir no local onde aconteceu toda a história, Pai, que a gente crê do Teu poder, Deus. Ó Deus, levam em paz e traz em paz também, em nome de Jesus. E agora eu te peço, Pai, que o Senhor esteja dando sabedoria, ungindo o Teu servo pastor Sábio na Tua palavra, que a Tua palavra venha impactar meu coração e de todos que estão nos assistindo, em nome de Jesus, Pai. E aqueles pedidos que não foram externados aqui, o Senhor sabe o desejo de cada coração que está nos assistindo, e que a Tua vontade seja feita. É assim que oramos, te agradecendo por tudo, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, amém e amém. Amém. Aleluia. Vamos lá, irmãos, nós estamos agora em Êxodo capítulo 23. São instruções normativas para a vida da sociedade. A gente tem que lembrar, no Velho Testamento, o povo de Deus também é um estado, também é uma nação, não é? Israel. Hoje, o povo de Deus é uma igreja, e a igreja está espalhada em todas as nações, portanto, essas normas que são ditas aqui, elas dizem respeito ao estado civil, a como a sociedade deve se comportar. Elas são muito importantes se uma nação quiser, de alguma maneira, ter valor, ter moral, ter uma vida adequada, ter uma sociedade justa. Elas são instruções. A sociedade americana, por exemplo, que foi muito pautada a partir do Evangelho, da Bíblia, tem suas leis muito em cima desses decretos que estão aqui no Pentateuco. Ela formou a sociedade lá dentro desses valores, dentro desses princípios. Então, são princípios muito bons para formar uma sociedade. E a gente pode dizer assim, como igreja, a gente vive esses valores. É assim que a gente deve viver. Então, versículo 1 do capítulo 23 de Êxodo. Não espalharás notícias falsas, fake news, né? Nem darás mão ao ímpio para seres testemunha maldosa. Então, não fale, né, aquilo que não deve, aquilo que é mentira, não espalhe notícia mentirosa e está dizendo assim, não ande de mão dada com quem não presta, né? O ímpio, a pessoa que é maldosa. Versículo 2, não seguirás a multidão para fazeres mal, nem deporás numa demanda, inclinando-te para a maioria, para torcer o direito. Ou seja, o que é certo. Então, mesmo que a multidão queira o que é errado, você procure o que é certo. Isso normalmente tem um preço, né? Versículo 3 diz, nem com o pobre serás parcial na sua demanda. Parcial quer dizer você ter ou uma inclinação favorável ou uma inclinação desfavorável. Está dizendo, trate o pobre como igual. É isso que ele está dizendo. Versículo 4. Se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo ou o seu jumento, lhe reconduzirás. Interessante, porque aqui é um bem feito, né?
uma boa ação para com uma pessoa que é inimiga, né? Uma pessoa que causa problema para você. Ele está dizendo, olha, se você está vendo seu inimigo com uma dificuldade e você pode ajudar, ajude. Versículo 5, vai na mesma linha. Se vires prostrado debaixo da sua carga o jumento daquele que te aborrece, não o abandonarás, mas ajudá-lo-ás a erguê-lo. Ou seja, faça o bem, mesmo que a pessoa seja ruim com você, não se deixe vencer pelo mal, mas faça o bem. Isso aqui, irmãos, é reconfigurado, reedito no Novo Testamento, quando fala sobre a mutualidade, sobre a maneira como a gente deve tratar um ao outro. Então diz para a gente não se irar, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. A Bíblia diz para a gente amar o inimigo, tratar bem o inimigo, né? Amontoar brasas vivas sobre aqueles que nos fazem mal. Diz para a gente não caluniar, não difamar. Diz para a gente não ter fofoca, né? Não ter espalhar notícias falsas. Veja, a Bíblia no Novo Testamento corrobora com isso, lançando para a igreja um tipo de vida que é a vida do Espírito, a vida de Deus. Versículo 6. Não perverterás o julgamento do teu pobre na sua causa. Então, o pobre aqui é aquele desvalido, é aquela pessoa que não tem o poder de se defender, né? Então, está dizendo, mesmo que ele não tenha o poder de se defender, não reverta o julgamento, não, né, inverta o julgamento. Da falsa acusação te afastarás, não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Aqui, obviamente, está falando sobre os juízes, né? Tanto está falando sobre os juízes também nos versículos anteriores, né? Quando diz para não fazeres o mal, não depor numa demanda inclinando para a maioria, nem para as notícias falsas. Agora está falando, se você está como um juiz julgando uma causa, né? Você não invente, né, de se afastar da justiça verdadeira, porque Deus não justificará o ímpio. Ou seja, você tem uma conta agora com Deus, se você é o juiz de alguma causa e está fazendo o errado, né? E aqui ele diz, né, da falsa acusação te afastarás. Ou seja, o juiz que aceita ou que promove uma acusação falsa, ele termina tendo que lidar com Deus, né? É isso que Deus está dizendo. Versículo 8. Também suborno não aceitarás, porque o suborno cega até o perspicaz e perverte as palavras dos justos. Então, e a gente sabe, né, que quando há poder, muitas vezes há também suborno, corrupção. Então, está falando aqui, veja, desde o tempo de Moisés, que está dizendo que juízes podem ser subornados para poder seguir por caminhos que não são o caminho correto. Versículo 9. Também não oprimirás o forasteiro, pois vós conheceis o coração do forasteiro, visto que foste forasteiros na terra do Egito. Então, até mesmo aquele que não é da terra, aquele que não é nacional, o estrangeiro, o forasteiro, ele também tem que ser tratado com dignidade. É isso que o texto está falando. 6 anos semearás a tua terra e recolherás os seus frutos. Porém, o 7º ano a deixarás descansar e não a cultivarás, para que os pobres do teu povo achem o que comer, e do sobejo como os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. Aqui está o ano do descanso, que era o ano Shabá, né? O ano do Shabá, que era para você poder fazer a terra reciclar, a terra ganhar nutrientes, né? Está dizendo, deixa ela lá descansar, não cultivando, deixa que os pobres e também os animais aproveitem os recursos. Aqui tem um princípio, o princípio do descanso, né, para renovar a terra. Certamente, se a gente fizesse isso, a gente teria colheitas ainda maiores e talvez uma grande quantidade de recursos para prover a humanidade toda. Mas um princípio que ele está colocando aqui, que eu acho que é bem importante, é esse do cuidado, né? Cuidado com aqueles que, sendo irmãos, sendo do mesmo grupo, sendo da mesma
aqui no caso, né, da mesma sociedade, que a gente cuide deles também, que a gente os abençoe. Existem três grupos que a Bíblia fala para a gente cuidar bem: o estrangeiro, o órfão e a viúva. Esses três são aqueles desvalidos que, estando no meio do povo de Deus, então uma viúva que não tem filhos e não tem uma família para cuidar, né? O órfão, a criança inocente que perdeu os pais e não tem quem cuidar. E o estrangeiro que está lá sem recursos, que a gente também cuide deles. Então, o sábado aqui, o ano sabático aqui, é o ano para poder recompor a terra. Aí depois, versículos 12 e 13 diz: 6 dias farás a tua obra, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, para que tome alento o filho da tua serva e o forasteiro. Em tudo o que vos tenho dito, andai apercebidos. Do nome de outros deuses, nem vos lembreis, nem se ouça de vossa boca. Então, além da terra, o próprio ser humano, né? E está dizendo, olha, esse cuidado não é só com você, é também com quem está atrelado a você. Então ele fala aqui do boi, do jumento, está falando até do servo, da serva, do filho da serva, do forasteiro, o cuidado de ter um tempo de descanso, um dia de descanso para recompor as energias. E diz, olha, não se achega a nenhum Deus, né? Depois disso ele vem falar sobre as 3 festas que compunham o momento onde Israel se reunia para adorar a Deus. Vamos lembrar, naquela época eles estavam espalhados em 12 tribos, não aqui no Êxodo, né, mas quando eles entram na Terra Prometida, então todo o território nacional eles estão espalhados, eles têm sacerdotes levitas que estão espalhados também nesse território todo, então eles adoravam com altares ali durante o dia a dia, mas quando chegava nas festas, então eles tinham que ir para Jerusalém para poder celebrar a Deus nessas festas. 3 vezes no ano me celebrarás a festa, versículo 14 diz. Guardarás a festa dos pães asmos, que vem a ser a festa da Páscoa depois, né? 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei, ao tempo apontado no mês de Abide, porque nele saíste do Egito. Então foi a Páscoa, né? Ninguém apareça de mãos vazias perante mim. Você lembra da Páscoa, como Deus tirou o povo do Egito. Depois ele diz, versículo 16, guardarás a festa da cega, dos primeiros frutos, a festa das primícias do teu trabalho que houveres semeado, e da festa da colheita, a saída do ano, quando recolheres do campo o fruto do teu trabalho. A festa da colheita é que é a festa das primícias. Então, quando você colhia, você trazia uma oferta ao Senhor ali dos dízimos de tudo que você tivesse colhido, né? Então, 3 festas: a festa da Páscoa, a festa dos pães asmos, a festa da cega, que é dos primeiros frutos, e a festa da colheita. Versículo 17. 3 vezes no ano todo homem aparecerá diante do Senhor Deus. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, lembra o pães asmos, né? Nem ficará gordura da minha festa durante a noite até amanhã. O que acontecia? Eles faziam sacrifício e queimavam um animal no altar. Uma parte do animal a família levava para comer, celebrando ao Senhor. A outra parte era queimada no altar. Era 3 partes, né? Uma parte ficava com o sacerdote, uma parte ficava com o ofertante e a outra parte ficava para queimar. O que Deus está dizendo é, essa parte que fica no altar, ela tem que ser queimada até chegar de manhã, e não reste nada, não reste gordura, né, ali na grelha, né, no altar onde era queimado um animal. Versículo 19. As primícias dos frutos da tua terra trarás, né, as primícias dos frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite da sua própria mãe. Aqui vem aquele princípio da comida kosher, né,
que tem uma série de regras que eram um cuidado, na verdade, com o povo que estava no meio do deserto, para não azedar a comida, para eles também não terem problemas estomacais, para não terem vermes também no trato intestinal. Então, uma série de regras foram dadas para preparar as comidas e também o que comer, para evitar que o povo adoecesse durante o tempo do deserto. Comida kosher é uma comida bem saudável, né? Versículo 20, então começa falando sobre quando eles entrarem na terra, a tomada da posse da terra. Eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Você lembra quando Josué vai entrar em Jericó, que ele já atravessou o Rio Jordão, que ele está sozinho e aparece ali um homem, um guerreiro poderoso, e então ele se curva diante daquele guerreiro? É esse anjo que Deus está dizendo aqui, né? Um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Então, o anjo enviado pelo Senhor, que carrega o nome do Senhor para tornar Israel vitorioso. Mas, se diligentemente lhe ouvirdes a voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Deus está dizendo, eu mando um anjo para organizar você, guiar você, instruir você. E mais que isso, eu mesmo é quem vou preparar o caminho. Se você for meu adorador de verdade, então eu vou ter por inimigos que forem inimigos de você e por adversários que forem adversários de você. Versículo 23. Porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. Veja que é um decreto de Deus e que é um juízo de Deus. Por isso o anjo que vai adiante, porque não se tratava de uma chacina humana, não era o povo de Israel porque tinha algum poder mágico, porque era de alguma maneira maior, que prevaleceria, mas era um juízo de Deus sobre esses povos que estão aqui, né? Os amorreus, os heteus, ferezeus, cananeus, jebuseus. Versículo 24. Não adorarás os seus deuses, nem lhes darás culto, nem farás conforme as suas obras. Antes os destruirás totalmente e despedaçarás de todo as suas colunas. Servireis ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Veja como Deus estava abençoando Israel em todos os sentidos para eles conquistarem a terra prometida. Era no sentido da orientação, da capacitação, no sentido da vitória, mas também no sentido deles terem o pão, terem os recursos, alimentação, os recursos necessários, inclusive a saúde. Versículo 26. Na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril. Completarei o número dos teus dias. Enviarei o meu terror diante de ti, confundindo a todo o povo onde entrares. Farei que todos os teus inimigos te voltem as costas. Também enviarei vespas diante de ti, que lancem os heveus, os cananeus e os heteus de diante de ti. Não os lançarei de diante de ti num só ano, para que a terra não se torne em desolação e as feras do campo não se multipliquem contra ti. Veja o cuidado de Deus, né, irmãos? Está dizendo, essa vitória de vocês não vai ser assim, abrupta. Porque, veja, imagina, Israel vai vencendo, os corpos vão ficando, muita gente morta, né? Não dá para enterrar todo mundo de uma vez, era batalha sangrenta. O que é que ia acontecer? Israel, se ele vai conquistando as casas, as cidades, ele vai partindo de uma cidade para outra e vai deixando lá os corpos, vai deixando as casas, vai deixando... E essas casas, essas cidades vão ficando à mercê das feras. Então, ia se tornar uma casa de chacais, né? Uma casa de lobos, uma casa de ursos, de leões, porque não ia ter gente lá para poder cuidar, tratar, fazer as coisas devidas, né? Então, veja o cuidado de Deus, né? Eu não vou fazer
essa limpeza da terra de uma vez só, para que os animais, as feras do campo, né, não se multipliquem contra ti. Versículo 30. Pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que te multipliques e possuas a terra por herança. Então, Deus estava cuidando de todos as minúcias, né, de todas as questões para que Israel pudesse ser vitorioso. Pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que te multipliques e possuas a terra por herança. É muito lindo isso, né? Versículo 31. Porei os teus limites desde o mar vermelho até ao mar dos filisteus, e desde o deserto até ao Eufrates. Porque darei nas tuas mãos os moradores da terra, para que os lances de diante de ti. É interessante que, veja, os filisteus continuam aqui, e eles não são citados como Israel os destruindo, né? Os outros, Israel vai destruir, mas os filisteus não. E os filisteus são o povo da faixa de Gaza, né? São o povo da Filístia, e a palavra Filístia é com PH, né? Em vez de F é PH, Filístia, que hoje é chamado de Palestina, né? Tá dizendo, olha, aquela área ali do mar é deles, né? Mas vocês vão dali até o deserto, até o Eufrates, ou seja, vocês vão conquistar até o Irã, né? Até o Eufrates, porque darei nas tuas mãos os moradores da terra, para que os lances de diante de ti. Não farás aliança nenhuma com eles, nem com os seus deuses. Eles não habitarão na tua terra, para que te não façam pecar contra mim. Se servires aos deuses, isso te será por cilada. Esse texto vai mostrando para a gente assim, Deus quer cuidar de nós. Existem algumas coisas que ele entrega para a gente como responsabilidades. Então, o trato social uns com os outros, o respeito, a gente evitar calúnia, denúncia, fofoca, evitar vingança, evitar o suborno, evitar o uso inadequado do poder, da justiça. Essa é uma responsabilidade nossa. Deus entregou normas para que a gente pudesse ter uma sociedade abençoada e justa. Por outro lado, ele está dizendo como ele cuida, né? O que ele faz. Ele está dizendo, olha, eu cuido de tudo. Eu mando um anjo que prepara o caminho para vocês, eu mando vespas adiante de vocês, eu mando confusão na cabeça dos inimigos, eu vou adiante de vocês para poder vencer as batalhas de vocês, eu dou os recursos para vocês, todas as provisões necessárias para vocês viverem bem, eu dou a extensão da terra para vocês. Veja que Deus está dizendo, eu vou cuidar de vocês. Agora eu peço uma coisa para vocês, me adorem, me sirvam, vivam para mim, e essas coisas todas elas serão acrescentadas a vocês. E o povo não serviu, né? Não adorou a Deus, preferiu servir outros deuses, e terminou que aquele território foi invadido, né? Foi tomado. Até hoje Israel lida com essas invasões e essas questões, porque foi o que Deus disse, né? Se vocês não se misturarem, se vocês não adorarem outros deuses, se vocês me servirem, me adorarem, então eu vou cuidar disso para vocês. É óbvio que isso aqui tem muito a ver com aquele momento histórico, mas existe aqui então princípios espirituais, teológicos para a nossa vida. Um Deus que é um Deus de cuidado, um Deus que é um Deus de previsibilidade, de previsão, que conhece o futuro, que sabe o que a gente precisa, um Deus que é fiel, um Deus que cuida e sustenta a vida da gente o tempo todo. Está aqui, o texto está mostrando para a gente, mas esse texto também está mostrando para a gente que nesse cuidado de Deus, ele entrega para a gente como sociedade uma série de princípios e normas para que a gente possa ter uma boa vida aqui na Terra. E toda vez que a sociedade humana ela diz respeito a esses princípios, então o povo geme. Quando a gente tem políticos, né? Quando a gente tem homens investidos de autoridade como presidente, como juízes e como
deputados, senadores que não respeitam os princípios das Escrituras, não respeitam o valor humano na sociedade, a sociedade geme. Não é só uma questão de economia, né? Não é questão só de perder dinheiro, mas na verdade é que os recursos vão ficando escassos. Deus mesmo vai repreendendo a nação, Deus mesmo vai punindo aquela nação por ter governantes, por ter homens poderosos que são injustos, que não seguem princípios, né? E isso, obviamente, diz a palavra em Provérbios que quando o governo de um povo é ímpio, o povo geme, né? É por isso que a Bíblia diz para a gente sempre orar por aqueles que estão investidos de autoridade, para a gente ter uma vida tranquila, orar por eles. Então, muito mais do que qualquer protesto que a gente possa fazer quando a gente se sente esmagado, quando a gente se sente mal com decisões ou com caminhos da liderança, né, do governo, a gente pode orar por eles, a gente pode pedir que Deus os abençoe, a gente pode pedir que Deus os transforme, e a gente pode pedir que a nossa nação seja abençoada, não é? Nesse sentido social, que haja justiça, que haja respeito, né? De todos os lados, que haja amor, mesmo quando é um inimigo, a gente cuidar dele, a gente abençoar ele. Esse é o princípio da Bíblia, né? Veja que a Bíblia não deixa espaço para a gente ter aquelas brigas, a gente ter aquela rivalidade, né? Não, nem social, nem política. Por mais que a gente não concorde com o grupo A ou B, a gente deve amar, respeitar, evitar espalhar notícias falsas, ter uma justiça reta, seja com a pessoa desvalida que não tem força, seja com o opressor, a gente deve amar. É interessante como a Bíblia coloca a gente numa posição, a gente crente numa posição onde a gente pode ser maior do que a injustiça, a gente pode viver de uma forma mais nobre do que o mal que nos cerca. É um poder que Deus nos dá para a gente poder ter uma vida mais condizente, mais digna do que a própria sociedade. Eu espero que isso inspire você, porque o texto está dizendo, olha, você tem um Deus fiel, e mesmo o seu adversário, o seu inimigo, se você for um homem e uma mulher piedosa que anda com Deus, Deus há de lhe proteger, há de lhe fazer vitorioso no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, irmão, irmã. Nós vamos cantar mais uma música. Amém, né? Mais uma palavra abençoada, instrutiva, né? Para que a gente possa seguir os conselhos que Deus tem colocado em nossos caminhos, né? Amém? Esse cântico, ele tem por título, né? Tu és Deus. Vamos declarar isso com o coração. Ao que venceu a morte, ao Criador da vida, mudou a minha sorte. Quando não vi saída, tu és Deus. Quem sou eu para negar o teu poder? Tu és Deus.
abandonará. Toda honra, toda glória, tu és Deus. Quem sou eu para negar o teu poder? O teu poder, tu és Deus. Quem sou eu para negar o teu poder? O teu poder, tu és Deus. Quem sou eu para negar o teu poder? O teu poder. A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou. Toda honra, toda glória, a Ele que comigo está, que nunca me abandonará. Toda honra,